Uma ótima tarde a todos, boa semana. Que bom esse tema, ele é muito atual para os nossos dias, né? Fazer o bem no anonimato. Com certeza. Agora, o que a ciência diz sobre fazer o bem no anonimato, Salviano? Bom, primeiro a gente tem que ver que nós liberamos um hormônio chamado ocitocina e a ocitocina ela é conhecida como o hormônio do amor, o hormônio da confiança. E pesquisas de neurocientistas têm mostrado que essa substância ela é liberada no abraço, no carinho, no contato físico, né, no parto, na amamentação, mas também quando nós fazemos o bem a alguém. Então, esse hormônio ele aumenta a sensação de prazer, a sensação de confiança, ele aumenta a empatia e ele aumenta a nossa conexão social. E isso vai reforçando o ciclo, né, de bondade. Então, os grandes assim pesquisadores, um deles chama-se Pulzak, né, que ele realizou diversos experimentos mostrando que as pessoas que praticam a generosidade ou recebem atos de bondade, há um aumento dessa ocitocina no cérebro. Nesses estudos, né, ele até falou de pequenas doações ou gestos de altruísmo ou gestos altruístas, né, de amor ao próximo, já ativam então esse sistema de recompensa natural, né, que está ligado à própria felicidade. Existem vários outros, né, outras comprovações científicas. Um outro estudioso é Steve Post, ele é um professor da universidade nos Estados Unidos e ele também fez várias pesquisas e ele demonstrou nas suas pesquisas que pessoas que praticam atos de bondade regularmente, né, também apresentaram melhores indicadores de saúde mental e de saúde física, justamente pela ação da ocitocina, que reduz ali o próprio estresse que a pessoa vive no dia a dia. Existem vários estudos e também eles pegaram voluntários, né, que receberam dinheiro e foram incentivados a doar parte daquela quantia a pessoas desconhecidas. E depois eles voltaram, né, para o laboratório e aqueles que doaram, mostraram assim a sua voluntariedade em doar, e eles tiveram níveis mais altos de ocitocina em relação aos outros que não doaram, por exemplo, né? Então, relatou-se aí sentimentos de felicidade, de satisfação, sentimento de conexão, né? Em outras palavras, a ciência comprovou, né, que fazer o bem faz bem. Parece um chavão essa frase, né, mas biologicamente faz bem. Não é apenas uma ideia bonita ou uma ideia filosófica. O corpo humano responde quimicamente ao bem, reforçando o quanto vale a pena, né, praticar o bem. Quando nós fazemos o bem anonimamente, algo poderoso acontece, né? Tiramos o foco do reconhecimento externo e colocamos no verdadeiro propósito, né, da ação. Então, eu posso dizer que psicologicamente isso fortalece a autoestima genuína, sem necessidade de aplausos, né, de holofotes. Quem recebe a ajuda também, obviamente, experimenta esse impacto profundo do fazer o bem, né? Porque sente que existe essa bondade. Então é algo recíproco. Eu tenho vários exemplos. O que me vem à mente agora é uma senhora que eu atendi em consultório e essa senhora, ela ficou sabendo, no caso que eu trabalhava no Esquadrão da Vida, e ela fazia gorros voluntariamente, para que eu levasse para o Esquadrão da Vida no tempo de frio, né, para as pessoas que estavam lá precisando de um agasalho. E detalhe, ela nunca sequer viu o rosto de nenhuma dessas pessoas.
E ela sempre, quando me entregava aquele pacote de gorros, ela falava: Nossa, eu estou me sentindo tão bem em poder ajudar. Então, eu tenho essa comprovação científica também, né? Que fazer o bem nunca é demais. E há pessoas que deixam cestas básicas na porta de alguém que não conhece, há pessoas que ajudam famílias carentes, sem se identificar, né? E ter essa sensação que as pessoas foram tocadas pela generosidade é algo incrível. Então, o anonimato, ele não diminui o ato em si, né? Ele, pelo contrário, ele até engrandece o ato de doar, de fazer o bem. Agora, Salviano, quais as características da pessoa com essa grandeza em fazer o bem? Bom, a gente pode citar várias coisas, né, que as pessoas que fazem o bem, parece que já estão intrínsecas nelas algumas coisas. São pessoas que não são avarentas, não são amantes do dinheiro, por exemplo, são pessoas humildes, podem ser pessoas ricas, mas podem ser pessoas pobres, são pessoas espiritualizadas, são pessoas que têm valores fundamentais sólidos e convicções também pessoais fortes, são pessoas que têm uma boa, digamos, cosmovisão, né? Eles entendem de fato o que estão fazendo aqui e fazem o bem. E eles são pessoas inspiradoras, são corajosas, são destemidas. É, eu lembro, né, agora que vem à mente aquela mulher professora, né, que deu a própria vida para salvar crianças no incêndio. E é alguém que está até hoje no anonimato, né? Se eu não estivesse falando dela agora aqui, muitos de nós talvez não lembraríamos dela, né? A Ellen de Abreu Silva, em 5 de outubro de 2017, ela, depois de um incêndio criminoso, ela entrou na escola e salvou diversas crianças. Isso é um ato de amor pleno, de fazer o bem, né? E não querer pensar em outra coisa a não ser fazer o bem para aqueles que necessitam, né? Então ela se atirou no fogo e deu esse exemplo. Eu falo sempre em palestras sobre essa mulher, né? E falo também sobre outro personagem que é o Nicholas Winton, que é um inglês que durante a Segunda Guerra Mundial ele organizou uma fuga de mais de 600 crianças judias que estavam correndo da Alemanha nazista. E ele fez isso tudo em segredo, e ele fez esse bem a essas crianças, e essas crianças viraram adultos generosos, adultos honrados, que fizeram mais bem ainda para a sociedade onde eles estiveram. E ele fez no anonimato. Se a esposa não tivesse descoberto no sótão a lista de crianças que ele ajudou, e ajudou muito, né? Porque colocou em trem, pagou coisas para que ela pudesse ser recebida por outras famílias em outros países. Então, é muito importante a gente citar pessoas assim. Ele foi descoberto depois de décadas, né? Então, essas histórias mostram que o bem feito sem anúncio tem um peso eterno. Transformar vidas e deixar marcas invisíveis, isso é algo assim imortal, né? Essas pessoas têm uma essência do bem dentro delas e as suas maiores características é fugir do aplauso, fugir dos holofotes e fazerem o que se deve ser feito, né? Que é amar o próximo, amar o ser humano e decidir fazer o melhor para a pessoa que ela decide fazer, algo que faça o melhor, surpreender o outro, né? Sempre com amor. Agora, Salviano, para encerrar, como que você, enquanto psicólogo, né, acaba incentivando as pessoas a essa prática do bem pelo anonimato? Olha, sempre eu tenho procurado desafiar pessoas, né, a se unirem a outras pessoas que fazem o bem, porque ninguém faz nada sozinho, né? E isso é muito importante que a gente deixe
deixe claro, né? Quando a pessoa bate no peito e fala eu fiz, você pode desconfiar. Mas eu procuro, né, falar em consultório, em palestras, né, e mostrar que a psicologia, ela mostra que ajudar sem esperar nada em troca libera essas emoções positivas e fortalece o sentimento de vida, né, o sentido também de vida. E pequenos gestos já fazem a diferença, né? Pagar o café para alguém sem se identificar, né? Eu vi esses dias um jovem que ele passou o cartão para uma senhora, ele percebeu que ela tinha pouco dinheiro, ele passou o cartão e saiu. Ele não quis o muito obrigado, ele simplesmente fez aquilo ali e eu tenho certeza que ele foi muito mais feliz para casa do que aquela mulher que ganhou. Então, colocar um bilhete, por exemplo, de encorajamento, uma coisa que eu procuro fazer muito quando há conflitos entre filhos, pais, né, maridos, esposa, escrever algo que possa encorajar, que possa ser algo assim de bom para o outro, né? Anonimamente deixar ali para um colega de escola ou de trabalho, deixar uma frase de incentivo. Então essas práticas, né, criam vínculos incríveis de humanidade e reduzem sentimentos de solidão, reduzem desesperanças, né? Tanto em quem dá como em quem recebe. Isso faz muito bem. E é aquela frase, né, que todos nós sabemos: fazer com a mão esquerda sem que a direita veja. É um exercício de humanidade, né, e de amor, que nos aproxima do melhor que existe em cada ser humano. É assim que a gente vai melhorando. Eu até quero aproveitar essa oportunidade aqui para citar alguns filmes e indicar para nossos ouvintes, né? Tem um filme que eu gosto muito que chama-se A Corrente do Bem. Conta a história de uma criança que decide fazer o bem, ela é desafiada por um professor e decide fazer o bem. E não vou dar aqui o spoiler, mas é muito legal. Aqueles que já assistiram sabem do que eu estou falando. E fala um pouco sobre esse assunto que nós estamos falando, né? De fazer o bem. Então, assim, aos nossos ouvintes a gente deixa essa mensagem, né? O bem que você que está nos ouvindo faz em silêncio vai ecoar na eternidade, vai ecoar mais alto do que qualquer aplauso. E experimente, né, ser talvez assim uma resposta anônima para a prece, a oração de alguém. Alguém talvez esteja pedindo alguma coisa e você vai chegar ali e vai ajudar, né? Então, anote agora, por exemplo, o nome de alguém que você pode ajudar hoje ou vai fazer isso amanhã, né? Alguém que você possa aleatoriamente também fazer o bem. Experimente um pouco dessa sensação de ocitocina no cérebro, de grande felicidade. Muito bem, Salviano. E as pessoas que quiserem encontrá-lo nas redes sociais, quiserem conhecer do seu trabalho, como podem fazer, Salviano? Olha, meu Instagram é Salviano Psicólogo Palestrante, né? @Salviano Psicólogo Palestrante. E pelo número 14997939552. Muito bem. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco aqui na programação da Auriverde. Volta na semana que vem. Salviano, um grande abraço para você e até lá. Até lá, um grande abraço a todos.